Então, oficialmente, bom dia, mais uma quinta-feira para o nosso currículo, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, espero que esteja tudo bem aí com a sua saúde, a saúde dos seus familiares em casa, e aí a nossa vida acadêmica ela vai continuar. Então, em cima disso, vamos dar continuidade ao nosso estudo da química orgânica a respeito da química C. Só desligar essa luz aqui. Pronto. Então, em cima dessa química C, eu vou fazer uma pequena revisãozinha sobre o que você já fez no momento anterior, aí em cima desse material, isomeria. Então, as três primeiras isomerias eu vou só passar por cima, porque você já teve essa aula, na última aula do livro 3 ou da apostila 3, que foi exatamente isomeria plana. Então, os três primeiros exemplos eu vou fazer um comentário geral, só para fazer a lembrança, e também que nada extraordinário, isomeria de função, de cadeia e posição, o nome já diz o que vai devidamente mudar. Então, o que acontece? Então, um pequeno resuminho nosso aqui, vamos começar com a tal da isomeria. Vou fazer novamente o nosso apelo para a parte da teoria. O que você entende por isomeria? Iso significa igual, e mero significa fórmula, portanto, isômeros são compostos diferentes, que apresentam a mesma fórmula molecular. Compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, só vou fazer novamente o pedido, a nossa aula começa às 10h40, e tem muita gente entrando agora 10h43, 10h44, então só para evitar o problema aí. Então, de qualquer maneira, eu estou aceitando, agora fica mais fácil, posso aceitar pelo telefone aqui. Então, em cima disso, isomeria é a ocorrência de dois ou mais compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Eu até dei esse exemplo no momento anterior. Imagine, bom que fosse, que você estivesse ainda em sala de aula presencial, nessa sala presencial. Então tá bom, não tem problema, eu vou aceitando aqui. Aí o que acontece? Se você estivesse em sala presencial e eu levasse lá para a sala de aula um vidro incolor, e dentro desse vidro incolor um líquido também incolor, e a única coisa que eu vou colocar no rótulo aqui, contém C2H6O. A única coisa que eu vou colocar, contém C2H6O. Aí eu perguntaria assim, algum voluntário se habilitaria a tomar 2 ou 3 goles desse material? Professor, eu tenho experiências nos produtos dessa vida. Cuidado. Professor, mas é um produto natural? Nem sempre o que é produto natural é saudável e muitas vezes produtos naturais podem te matar. Olha o exemplo disso. Veneno de cobra é um produto natural. Aquele veneno da pele do sapo lá da Amazônia é um produto natural e te mata. Algumas plantas, se você ingerir, ela pode te matar. Então, nem sempre o que é natural pode ser saudável ao nosso organismo. Mas a pergunta é, a única informação que eu trago no rótulo é que contém C2H6O. Com essa fórmula C2H6O, o que eu poderia ter como referência? CH3CH2OH. Que molécula que seria essa? Essa molécula, só um pouquinho, então, em cima dessa estrutura você vai ter uma molécula de um álcool. Então, o que aconteceria se eu tomasse esse álcool? No máximo, você teria uma ressaca no dia seguinte. Agora, cuidado. Se vocês observarem bem, a segunda molécula também tem a mesma fórmula molecular, C2H6O. Porém, se eu tomar 2 ou 3 goles dessa segunda substância, talvez seriam os 2 ou 3 últimos goles da sua vida. Lá você tem um álcool e aqui você tem um éter. Portanto, álcool e éter são compostos diferentes que têm a mesma função. Agora, o que acontece? Você já viu isso no momento anterior, vou deixar aqui agora. Isomeria plana. São 3 casos de isomeria que você já estudou e não tem problema na matéria. Isomeria de função. O que você acha que vai mudar numa isomeria de função? Professor, a função, sim. Na isomeria de função, mesma fórmula molecular e mesma função, aliás, diferentes funções orgânicas. Então, olhem bem, na isomeria de função, troca a função. Professor, me dá um exemplo? Sim. Então, olha só. O exemplo que eu mostro, eu vou pedir para vocês tomarem um cuidado especial quando pegarem esse tipo de questão. Primeira coisa que se faz, é um tanto chato, mas é um procedimento necessário. A primeira coisa que você analisa é verificar a fórmula molecular. Aí você percebe que é C2H6O. Na isomeria plana, eu preciso comparar. Aí eu comparo uma segunda substância. O que eu tenho que comparar? Verificar se essa fórmula tem a mesma composição do C2H6O. Opa, tem.
C2H6O. O que está mudando da primeira para a segunda cadeia? Nesse primeiro composto eu tenho um álcool, e aqui embaixo eu tenho um oxigênio eternamente preso entre carbonos. Que função que eu tenho? Um éter. Está mudando o que da primeira para a segunda estrutura? A função. Portanto, eu tenho isomeria de função. Ponto. Resolve esse material. Em cima disso, eu vou te dar um outro exemplo. Só para, bem rapidinho, colocar aqui, ó. Repare que eu tenho mesma fórmula molecular, aqui eu tenho um ácido, aqui eu tenho um éster. São as mesmas telas da nossa última aula. Então, só para colocar que está mudando a função, isomeria de função. Porém, eu posso ter isomeria de cadeia, duvido. O que você acha que vai mudar na isomeria de cadeia? Ah, professor, é a cadeia, só para fazer a lembrança. Quando eu falo em isomeria de cadeia, uma cadeia é aberta e a outra é fechada. Uma é normal, a outra é ramificada. Uma é saturada, a outra insaturada, uma é homo e a outra é heterogênea. Assim que você vai trabalhar com isomeria de cadeia. Professor, exemplo, vamos lá. Então, lembrei, é um procedimento, é uma técnica que você vai ter que desenvolver. Primeira coisa que você vai ter que observar, a fórmula molecular, se as fórmulas moleculares são idênticas, se são iguais. Aqui eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênios. Só que na isomeria eu preciso comparar. Comparar o quê? Vou comparar as cadeias. Segunda cadeia, ela também tem a mesma fórmula molecular C4H10. Já vamos vendo função. Ambos os compostos só têm carbono e hidrogênio. Como é que eu chamo a função aquela que só tem hidrogênio com carbono? A função orgânica presente em ambas caracteriza hidrocarbonetos. Vai aparecer na tela os hidrocarbonetos. Agora, o que está mudando na primeira para a segunda cadeia? Ah, professor, olha aqui. A primeira cadeia é uma cadeia aberta e a segunda é uma cadeia aberta, também continua aberta. Para quem falou fechada, presta mais atenção, estou brincando. Então, aberta com aberta. Essa primeira cadeia é uma cadeia normal e a segunda é uma cadeia ramificada. Uma é normal, a outra é ramificada. O que está mudando? A cadeia, portanto, isomeria de cadeia. Professor, outro exemplo, aqui, ó. Vou te dar um exemplo já fechado. Cadeia aberta, cadeia fechada. Uma é aberta, a outra é fechada, mesma forma, mesma função, porém, cadeias carbônicas diferentes. Aí entramos no terceiro e último caso de isomeria que você já estudou, que é a chamada isomeria de posição. Mesma fórmula molecular, mesma função. Se fosse funções diferentes, seria isomeria de função. Mesma cadeia, se fossem cadeias diferentes, seria isomeria de cadeia, mas aqui é tudo igual. Mesma forma, mesma função, mesma cadeia, diferentes posições do grupo funcional, da dupla, da tripla, da insaturação ou do radical. Então, quando eu falo em isomeria de posição, o que vai mudar? A posição. A posição do quê? Da dupla, da tripla, do grupo funcional, do radical metil, do radical etil, alguma coisa do gênero. Professor, tem exemplo, sim, para refrescar a sua memória. Então, há 3 semanas atrás, você viu esse assunto. Eu vou te dar o primeiro composto, a primeira coisa que você analisa, qual é a fórmula molecular desse composto? Isso é fácil de observar. 4 carbonos e 8 hidrogênios. Isomeria plana compara cadeias. Vou te dar uma segunda estrutura. Nessa segunda estrutura, a fórmula molecular bate com a primeira? Sim, bate com a primeira. 4 carbonos e 8 hidrogênios. Já começa a analisar a função. Que função orgânica eu tenho quando só tem hidrogênio e carbono? Hidrocarbonetos. Cadeia aberta, aberta, normal, normal, insaturada com insaturada, homo e homogênea. As cadeias são idênticas. A sequência carbônica é igual. Agora perceba bem, o que está mudando da primeira para a segunda cadeia? Ah, professor, está mudando a posição, tá? Está mudando a posição do quê? Da dupla ligação. Se vocês observarem bem, eu tenho 4 carbonos but, tenho uma dupla ligação no carbono 1, portanto, but, 1, eno. Aqui embaixo eu tenho 4 carbonos but, tenho uma dupla ligação no carbono 2, but, 2, eno. Então, eu tenho but, 1, eno, e but 2 eno, ou seja, está mudando a posição. Te dou outro exemplo mais rápido, quer ver? Ó? Mesma fórmula molecular, mesma função química em que a hidroxila está presa num carbono de simples, um álcool, e o que está mudando da primeira para a segunda? A posição da hidroxila. Hidroxila presa no carbono 2, hidroxila presa no carbono 1. Ponto, resolve o material. Isso foi a nossa última aula do livro 3, na parte de isomeria plana. Agora,
cadernos, folhas, bloco de anotações apostos. Vamos começar a nossa aula nova. Página 388, vamos começar agora. Mais um perdido aqui. Vamos começar a mexer agora. A outra parte aqui não, aqui pula. Esses são os exemplos que a gente já teve. Pula, pula, pula. Agora sim. Então, anotem a teoria. Não precisa anotar os exemplos são os mesmos que você tem na apostila. Então, o que eu fiz? Peguei a página da tua apostila e resumi as informações cruciais, as informações essenciais. O que você precisa saber está aqui na tela. Então, isomeria de compensação ou metameria, porque até agora você não pode nem reclamar da matéria. Isomeria de função, troca função, cadeia, troca cadeia, posição, troca posição. Fácil. Porém, temos um porém aí. Então, esse porém muitas vezes te assusta. Não. Eu vou montar uma estrutura de tal maneira que esse porém fica fácil para você interpretar nas questões. E já eu vou fazer um resumo de todas essas duas aulas iniciais numa única tela. Pequenas informações do chamado mapa conceitual. Então, vamos lá. Isomeria de compensação ou metameria. Anotem isso. Até posso esperar um pouquinho. Mesma fórmula molecular, mesma função química, porém diferentes posições do heteroátomo. Diferentes posições do heteroátomo. Para e pensa. Hetero, diferente. Átomo diferente. Mas para ser um átomo diferente, o heteroátomo, onde que esse átomo diferente deve estar? Entre carbonos. Então, o que vai acontecer agora? Na hora que você perceber que troca posição, até então, no slide anterior, era uma isomeria de posição. Só que agora, nem sempre, quando você perceber que está trocando a posição, vai ser uma isomeria de posição. O professor sabia que ia complicar. Não se preocupe, não vai complicar muito, não. Então, o que você vai analisar? Você vai analisar os compostos e você vai perceber que está trocando a posição, mas está trocando a posição de quem? Do heteroátomo. Perceba que nessa frase eu coloquei o heteroátomo em amarelo e numa letra maior do que o normal. Por quê? Porque é a palavra-chave que identifica a metameria ou compensação. Então, veja bem, sabe aqueles filmes de submarino, de navio, que você já assistiu quando tem alguma emergência, tem uma luz vermelha que fica piscando? Imagine que essa luz vermelha vai estar lá no seu cérebro toda vez que você vai trabalhar com isomeria. Então, na hora que você comparar os dois compostos e perceber que está trocando a posição, opa, trocou a posição, sinal de alerta ligado, aquela lâmpada vermelha está piscando. Ou vai ser isomeria de posição, ou vai ser metameria. Professor, como é que eu vou saber a diferença? Muda a posição do heteroátomo. Eu vou te dar exemplos, acho que já deu tempo para vocês copiar. Veja bem, presta bem atenção nos exemplos que eu vou te dar. O aluno distraído, o seu concorrente, ele erra. Isso é bom. Se você acerta, você se distancia na parte de pontuação. Olhem bem. Esses dois compostos têm a mesma fórmula molecular, C4H10O. Eles apresentam a mesma função em que eu tenho o oxigênio eternamente sozinho entre radicais. Agora, observem bem. O que está mudando da primeira para a segunda cadeia? O aluno distraído vai analisar e vai perceber que está trocando a posição. E adivinha o que vai estar escrito na letra A da sua questão? Letra A, isomeria de posição. Nossa, letra A, marquei a letra A e perdeu a questão. Por quê? Porque realmente está mudando a posição, mas está mudando a posição de quem? Ah, está mudando a posição do oxigênio. Só que esse oxigênio, ele está entre carbonos na primeira e está entre carbonos na segunda. Portanto, está mudando a posição? Está. Mas está mudando a posição de quem? Está mudando a posição do heteroátomo. E quando muda a posição do heteroátomo, isomeria de compensação ou metameria. Então, olhem bem, prestem bem atenção, cuidados básicos que vocês vão ter que tomar. Quando trocar posição, sinal de alerta. Ou é isomeria de posição ou é metameria. Como é que eu vou saber quando que é metameria? Troca a posição do heteroátomo. Se você tiver caneta marca-texto, escreva, destaque bem a palavra heteroátomo para ficar bem gravado na sua memória. Então, olhem bem, a diferença está aqui. Professor, mas não seria uma isomeria de posição? Pelo simples fato, se você voltar um pouquinho na isomeria de posição, eu tenho que ter a mesma fórmula, tem a mesma fórmula. Tem que ter a mesma função, tem a mesma função, só que ela tem que ter a mesma sequência de carbonos. Se eu voltar um pouquinho aqui, quer ver? Só voltar um pouquinho, só para vocês compreenderem.
Volta um pouquinho aqui, volta um pouco mais, volta um pouco mais. Aqui, ó. Opa, passou demais. Então, nessa isomeria aqui, ó, você percebe que eu tenho 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Os 3 carbonos estão enfileirados. 3 carbonos enfileirados, ou seja, não mudou a minha cadeia. A sequência dos carbonos permanece intacta. Dá uma olhadinha no que aconteceu aqui, ó. Na isomeria, volta os exemplos aqui, volta. Na isomeria de metameria, vocês vão perceber que a sequência dos carbonos não é a mesma. 2 carbonos, oxigênio, 2 carbonos. Aqui embaixo eu tenho 1 carbono, oxigênio, 3 carbonos. Por isso que não pode ser uma isomeria de posição, porque a sequência dos carbonos não é a mesma. Se a sequência de carbonos não é a mesma, não é isomeria de posição, só pode ser metameria ou compensação. Vou te desafiar. Na próxima tela, eu vou trazer novamente um par de compostos, já vou adiantar. Tem algum tipo de isomeria, só que você vai ter que me dizer se esse par que vai vir na próxima tela é de posição ou é metameria. Professor, como é que eu vou saber isso? Ambas trocam as posições, só que a metameria troca a posição do heteroátomo. Grava bem essa palavra, relaciona heteroátomo como o nome desses éteres, tá vendo bem, nomenclatura. Et-oxi, etoxi, etano, et-oxi, etano, e aqui embaixo eu tenho met-oxi, metoxipropano. Então, as duas nomenclaturas desses dois éteres, desculpem, et-oxi, etoxi, 2 carbonos et, simples ligações an, terminação o, etoxi, etano. E lá é met-oxi, metoxi, 3 carbonos próprios, simples ligações an, terminação o, metoxipropano. São os dois éteres que você tem. Prontos para o desafio? Eu vou trazer novamente 2 compostos, você vai ter que me dizer se é isomeria de posição ou se é metameria. Prontos? O exemplo é esse aqui, ó. Vou te dar os 2 compostos já de cara. Então, repare, vou te dar o primeiro, vou te dar o segundo. Já vou adiantar. Ambos os compostos têm a mesma fórmula molecular, é o C4H11N. Que função orgânica aparece nesses 2 compostos? Só tem o nitrogênio, amina ou amida. Aí, besteira, você lembra. A amina não tem bola, portanto, é uma amina. Só tem o nitrogênio. Agora, o que está mudando da primeira para a segunda cadeia? Ah, professor, está mudando a posição. Está mudando a posição. Só que é uma isomeria de posição ou é uma metameria? Na isomeria de posição, a sequência carbônica é íntegra, ou seja, ela é integral, não muda. Na metameria, o que muda? A posição do heteroátomo. E o que está mudando? Ah, está mudando a posição do N. Pare e pense, se está mudando a posição do N, só que esse N está entre carbonos na primeira e esse N está entre carbonos na segunda. Eu tenho cadeias heterogêneas, ênfase no plural. Quando as cadeias forem heterogêneas e eu tiver a mudança do heteroátomo, palavrinha-chave, heteroátomo, metameria ou compensação. Professor, se não estiver trocando o heteroátomo, aí você tem isomeria de posição. O que parecia ser complicado, não é. Uma palavra resolve todos os seus problemas. Verifica o que está trocando em termos de posição. Se estiver trocando a posição do heteroátomo, metameria ou compensação. Se não tiver cadeias heterogêneas, é posição. Ponto. Resolve o teu material. Última isomeria plana, para fechar essa aula. Isomeria dinâmica ou tautomeria. Não sei porquê, a Federal do Paraná e o Enem adoram. As 2 grandes provas que você vai fazer esse ano, eles adoram tautomeria. Impressionante. Então, o que é a tautomeria? Para que aconteça isomeria dinâmica ou tautomeria, eu tenho que ter a mesma fórmula molecular e diferentes funções químicas. Professor, eu tenho a sensação, só um pouquinho ali, ano que vem? Ano que vem. Se bem que tem alguns vestibulares, eu acredito que vão ser feitos no final do ano. O Enem não tem data programada. Pode ser que seja em dezembro, pode ser que seja em janeiro, mas, de qualquer maneira, o seu próximo vestibular federal vai ser em janeiro, isso é certeza. Agora, Enem, a gente não sabe se vai ser em dezembro, se vai ser em janeiro, se vai ser em fevereiro, se vai ser em março, depende, vai depender muito do material. Então, vejam bem, essas 2 frases você já viu em algum lugar. O professor já tem a sensação que eu já vi isso em alguma matéria. Sim, mesma forma e diferentes funções, você já viu na isomeria de função. Professor, eu achei que a matéria estava tão simples.
Trocava a função, isomeria de função. Trocava a cadeia, era cadeia, trocava a posição e posição. Agora não. Quando está trocando a posição, pode ser metameria ou compensação. E quando troca a função, não vai ser mais só isomeria de função? Não. Então, não vai ser só isomeria de função. Professor, e como é que eu vou saber quando que é a tautomeria e quando que é a isomeria de função? Essa tela eu pedi para vocês anotarem, teoria, vocês anotem, e também anotem aí no seu caderno, na sua folha, a próxima tela. Como é que eu faço para diferenciar uma isomeria de função da tautomeria? Para que aconteça a tautomeria, é obrigatório a presença dessa função aqui, ó. É obrigatório a presença de um enol. Enol, ol indica hidroxila em dupla. Portanto, enol é uma hidroxila presa a um carbono de dupla ligação. Essa função é obrigatória na parte de isomeria dinâmica ou tautomeria. Mas como o enol é uma molécula instável, ela tem que buscar estabilidade numa outra função. Na grande maioria dos casos, você vai encontrar aldeído e cetona. Eu vou adiantar. Não é só entre aldeídos e cetonas. Existem outras funções que você vai ter tautomeria. A amida, por exemplo, também tem tautomeria. Tem outras funções orgânicas especiais, mas o que me interessa são essas duas. Olhem bem. Na hora que você olhar os dois compostos ou mais compostos na comparação, você vai perceber, opa, tem troca de função. Ah, é uma isomeria de função. Não, cuidado. Pode ser isomeria de função, mas também pode ser tautomeria. O que é necessário na tautomeria? O enol. E aí vem outro cuidado. Muitos de vocês, a maioria, quando olha essa hidroxila, qual é a primeira função que vem à sua mente? Ah, professor, vem o álcool. Cuidado. Álcool, enol e fenol tem o grupo OH. Só que álcool, a hidroxila está presa no carbono de simples, enol, a hidroxila está presa no carbono de dupla e fenol está presa na cadeia aromática, mas o fenol não vai aparecer por aqui. Hidroxila presa no carbono de dupla, enol. Se tiver o enol, ele é caracterizado como tautomeria. Por quê? Porque esse enol ou vai ser comparado com o aldeído, ou enol vai ser comparado com acetona. Tanto que, então vamos falar assim agora. Federal e Enem. Eu já vi algumas provas em que eles falam assim, verifique a isomeria aldoenólica, cetoenólica. Aldo de aldeído, enólica de enol. Então, eu tenho aldeído com enol com aldeído, tautomeria. Cetoenólica, ceto de cetona, enólica de enol. Cetona com enol ou enol com cetona, tautomeria. Então, o que acontece? Para vocês entenderem bem. Quando trocarem as funções, ou é isomeria de função, ou é tautomeria. Professor, como é que eu vou saber qual é uma e qual é outra? Para que aconteça a tautomeria, uma palavrinha-chave, enol. Se tiver enol com uma outra função, é tautomeria. Se não tiver enol, é função. Ponto, resolve o teu problema. Professor, mas é simples assim? Simples assim. Assim como aconteceu na isomeria, quando troca a posição de alguma coisa. Se você perceber que está trocando a posição do heteroátomo, metameria ou compensação. Se não tiver cadeias heterogêneas, aí é posição. Trocou as funções. Ou é função ou é tautomeria. Como é que eu vou diferenciar a tautomeria? Tem que ter o enol. Se não tiver enol, é função. Professor, dá exemplo, sim. Vamos começar com os primeiros exemplos. Então, cuidado. Primeira coisa, verificar a fórmula molecular, que muitas vezes as fórmulas não são iguais, nem isomeria existe. Então, o primeiro composto vai ter um C2H4O. Comparo com estruturas. A segunda estrutura vai ser montada, aí eu vou perceber que a fórmula molecular é igual. E aí vem o cuidado. Muita gente vai olhar aquela hidroxila e vai me dizer que ali é um álcool. E não é um álcool. Por quê? Só para vocês entenderem bem, vou colocar aqui uma cor de caneta aqui, para vocês compreenderem bem. Vou pegar um vídeo aqui. Repare que aqui, ó, eu tenho uma hidroxila, e essa hidroxila está presa num carbono de dupla. Eu tenho um enol. E na outra, C-O presa a hidrogênio, eu tenho um aldeído. Ah, professor, está trocando a função. Cuidado. Se trocar a função, pode ser ou isomeria de função ou tautomeria. Mas para que aconteça a tautomeria tem que ter o quê? O enol. Então, cuidado para não confundir com álcool.
Se você confundir com álcool, olha o que acontece na prova. Opa, tem o álcool e tem o aldeído. Álcool e aldeído está trocando a função e adivinha o que vai estar escrito na letra A ou na letra B? Isomeria de função. Uma boa parcela dos seus concorrentes, e tomara que isso aconteça, seus concorrentes vão errar e você vai acertar. E aí você se distancia, a sua aprovação fica mais garantida, mais próxima, diga-se de passagem. Então, cuidado com não confundir álcool com enol, e quando tiver o enol, é tautomeria. Segundo exemplo. Imagine que você tenha esse composto, CH3COHCH2. Fórmula molecular desse composto. Eu vou ter 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, C3H6O. Essa é a minha fórmula molecular. Comparo esse composto com um segundo tipo de estrutura. Vou verificar que a fórmula molecular é a mesma, C3H6O. De cara, aqui tem hidroxila, aqui já não tem. Ou seja, já sei, a acetona virar assim enol. É o contrário, não faz diferença. O próximo exemplo está aqui, ó. Estou já aproveitando a pergunta. O enol está virando cetona. Então, o que, que você tem? Uma hidroxila, cuidado com isso aqui, ó. Eu tenho uma hidroxila, opa, tá aqui, deixa eu passar para cá. Eu tenho uma hidroxila presa a um carbono de dupla. Não confundam com álcool. Ah, tem uma hidroxila é álcool. Não, cuidado, hidroxila no carbono de dupla é um enol, e lá embaixo eu tenho uma cetona. Professor, como é que isso funciona? Já na apostila 5, ou no livro 5, você vai começar a trabalhar a reação orgânica. Nessas reações orgânicas, eu vou explicar com mais cuidado, com mais calma, por que, que o enol se transforma em cetona, e por que, que um enol se transforma em aldeído, e por que, que um enol se transforma em amida. Inclusive, foi uma das questões da Federal do ano passado. Da última prova, teve uma tautomeria com enol e amida. Então, mas eu vou mostrar depois que a gente mexer com reações orgânicas. Aqui, o que, que me interessa? Se tiver enol e uma outra função, tautomeria. Se não tem enol, é função. Ponto, resolve o material. Agora, para vocês anotarem, um resumo. Fiz um resumo da última aula de Química Orgânica do livro 3, com essa aula de hoje. Então, eu consigo resumir todas as 5 isomerias numa única tela. E eu gostaria muito, muito que vocês anotassem. Se tiver aquele papelzinho coloridinho que vocês colocam lá na apostila, chamado post-it, anotem lá e colhem na apostila. Ou escrevam no caderno para não perder. Então, o que, que acontece? Isomeria plana ou isomeria constitucional. É um outro nome que você encontra para isomeria plana. Então, eu vou colocar os dois nomes para evitar problemas. Imagine assim a questão. Dados os isômeros constitucionais. O professor nunca falou em isomeria constitucional. É plana. E como é que eu sei quando que é isomeria plana ou constitucional? Comparação entre as cadeias. Eu vou comparar composto 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4, 1 com 4. E, normalmente, as questões de isomeria, elas são assustadoras do ponto de vista visual. Se vira a folha, dá de cara com uma questão que é uma página inteira, porque eles vão fazer assim, composto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, tem um monte de composto, isso assusta do ponto de vista visual. Mas só no ponto visual, na parte intelectual é fácil. O que você vai fazer em seguida? Você vai verificar se aqueles compostos realmente têm a mesma fórmula molecular. Se você perceber que tem a mesma fórmula molecular, segundo trabalho, verifica a função. Se eles apresentarem a mesma função, ou vai ser isomeria de cadeia, ou vai ser posição, ou vai ser metameria. Na isomeria de cadeia, trocam as cadeias. Uma aberta, uma fechada, uma normal ramificada, saturada e insaturada, homo e heterogêneo. Essa seria a isomeria de cadeia. Professor, e se trocar posição? Opa, olha aquela lâmpada do submarino acesa, aquela lâmpada vermelha piscando. Se trocar posição, ou é isomeria de posição, ou é metameria. Uma palavra só para diferenciar. Como é que eu vou saber quando que é isomeria de posição e quando que é metameria? Para que aconteça metameria ou compensação, as cadeias devem ser heterogêneas e troca a posição do heteroátomo. Aqui a palavrinha-chave que vai diferenciar a metameria da isomeria de posição. Pois bem, e se as funções orgânicas forem diferentes? Se as funções orgânicas forem diferentes, ou é isomeria de função, ou é tautomeria. Tá, professor, e como é que eu vou diferenciar uma isomeria de função de uma tautomeria? Uma palavrinha-chave, nem preciso colocar as outras palavrinhas. O enol. Se uma das funções diferentes pertencer à classe dos enóis, tautomeria. Se não tiver enol, aí você tem isomeria por função. Ponto, resolve.
toda a minha matéria de isomeria. A última aula da apostila 3. E essa primeira aula da apostila 4 eu resumo numa tela, até para você não ficar reclamando assim, professor, é muita matéria para estudar. Está aqui. Todo o nosso sistema está resumido aqui. O que você vai fazer? Você vai olhar as duas cadeias e vai verificar a função. Se as funções forem diferentes ou a isomeria de cadeia, se trocar a posição e tiver um heteroátomo, é metameria. Se não tiver heteroátomo, a isomeria é de posição. Agora, se você encontrar funções orgânicas diferentes, ou é a função ou é a tautomeria. Se tiver, não é tautomeria, se não tiver, é a função. Pronto. Use esse esquema para todas as questões que vocês vão encontrar. Então, tá, resolve dessa maneira. Agora, o que acontece? Como eu não tenho muito tempo para fazer exercício, vocês têm lá, inclusive, lá no seu caderno do A+, já está lá. Você tem a resolução dessa aula, inclusive dos testes praticando, os desenvolvendo habilidades e os complementares. Está tudo resolvido bonitinho lá para vocês em termos de gabarito. Esses slides dessas telas já estão também disponíveis e já vai estar o vídeo também disponível para vocês. E para quem está aí no trono da tela, que vai ou pretende fazer alguma disciplina ou alguma profissão que vai usar a discursiva de química, essa aula é imprescindível. Então, é muito importante que vocês gravem bem essas informações. Está tudo lá para vocês. Se vocês quiserem depois baixar o arquivo, se vocês quiserem imprimir, mas deixa lá, é melhor nem gastar muito papel, está lá. Está para vocês fazerem as devidas consultas desse sistema. Então, está aqui a isomeria plano constitucional. Agora, eu gostaria que vocês avançassem um pouquinho nas suas apostilas e fossem para outra aula que vai falar sobre isomeria espacial ou estereoisomeria. É o começo dela. Semana que vem, nós fechamos o nosso livro 4 com a outra isomeria espacial. Então, o que nós vamos mexer aqui? Então, a isomeria plana se resume naquele esqueminha. Se você olhar a mesma função, ou é cadeia, ou é posição, é metameria. Se tiver heteroátomo, metameria, se não é posição. E se mudar cadeia, cadeia. Se tiver nó com outra função, é tautomeria, se não tiver nó, é função. Ponto. Se você cronometrar, dá menos de 10 segundos de matéria. Ponto final. Agora, isomeria espacial. Algumas provas, inclusive o Enem e a Federal, eles não colocam o termo isomeria espacial, eles colocam estereoisômeros. Olha que nome bonito, estereoisômeros. Até pomposo enche a boca para falar, estereoisômeros. Estereoespaço, ou seja, isomeria espacial, é a mesma coisa, é só um outro nome que você vai encontrar. Assim como a isomeria plana pode ser chamada de isomeria constitucional, a isomeria espacial é chamada de estereoisomeria. Primeira isomeria espacial que você vai estudar. Isomeria geométrica, que é essa aula que você está vendo agora. Isomeria geométrica, ou então chamada isomeria cis-trans. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já ouviu falar em gordura trans. A gordura trans é exatamente um tipo de gordura que é estudado dentro dessa matéria de isomeria espacial, chamada de isomeria geométrica, ou isomeria cis-trans. A primeira boa notícia. 70% hoje da matéria que você vai encontrar em vestibular se resume em um único comando. O comando em si vai ser mais ou menos assim. Assinale qual ou quais das moléculas a seguir apresenta ou apresentam isomeria geométrica. 70% das questões hoje de prova se concentram nesse comando. Assinale a molécula que tem isomeria geométrica ou as moléculas que têm isomeria geométrica. Professor, como é que eu vou saber um negócio desses no papel? Eu vou colocar teoria. Anotem essas teorias. Então, vejam bem. Eu vou dividir aqui, ó. A primeira divisão que vai me interessar diz respeito a cadeias abertas. Em cadeias abertas, eu preciso ter a dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada carbono de dupla. Anotem essas informações. Eu resumo metade de uma página em 2 linhas. Em cadeias abertas é necessário que você tenha dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada um dos carbonos da dupla ligação. Essas são as frases que você vai precisar anotar. Vou esperar um pouquinho para vocês anotarem. E aí, o outro detalhe, tem muito aluno, professor... Aqui está vendo bem, pelo menos na minha tela está bem. Mas, de qualquer maneira, deve logo é assim. Então tá, talvez seja alguma coisa na sua conexão, que essas conexões hoje em dia está tudo complicado, mas vamos lá. Então o que você tem?
Eu preciso de uma dupla ligação, preciso da dupla ligação e preciso dos ligantes diferentes em cada carbono de dupla. Ligantes diferentes em cada carbono de dupla. Muitos de vocês em casa têm a chamada inteligência visual. O que é inteligência visual? É aquela inteligência que você precisa fazer resumo, precisa fazer tabelinha, precisa fazer esqueminha, e muitas vezes um desenho pode representar a teoria. Eu posso fazer isso aqui, quer ver? Deixa eu só colocar uma tela aqui, branca, que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Vou pegar a tela branca aqui. Então, olha só. Para ter isomeria, opa, vem para cá. Para que aconteça isomeria, deixa eu colocar a tela branca de novo, eu preciso de colocar cores aqui. Ó. Vou colocar um carbono vermelho aqui. Aí, esse carbono vermelho tem uma dupla ligação, eu vou prender ele com outro carbono, um carbono azul. Pronto, vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então, primeira condição para ter isomeria geométrica, que tem a dupla ligação. Está aí a dupla com os meus dois carbonos, um vermelho e um azul. Só que o que eu tenho que ter na segunda? Eu preciso ter ligantes diferentes. Repare que nesse carbono azul eu vou chamar de R1 e R2. Professor, mas o que é R1? Qualquer coisa. Pode ser um hidrogênio, pode ser um cloro, pode ser um metil, pode ser um fenil, pode ser qualquer ligante diferente no R1 e no R2. Lá no carbono vermelho, vou colocar diferente aqui, eu vou colocar A1 e vou colocar A2. Então, dois ali, mas dá para entender. Então, vejam bem. Esse é o desenho que você precisa lembrar. Então, eu traduzo aquela teoria num desenho. Para aqueles alunos que são visuais, é mais fácil para você compreender. Numa cadeia aberta, o que é necessário? A dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada carbono. Então, o que acontece? Esse A1 tem que ser diferente do A2, deixa eu colocar o azul de novo, e o R1 tem que ser diferente do R2. Ou seja, para que aconteça isomeria geométrica, eu preciso disso aqui. Isso é necessário para que uma cadeia geométrica, cadeia aberta, tenha isomeria geométrica. A dupla ligação e cada um dos dois carbonos de dupla ligantes diferentes. Agora, um cuidado. O R1 pode ser igual ao A1? Pode, lógico que pode. O R2 pode ser igual ao A2? Lógico que pode. O que não pode, o R1 ser igual ao R2 ou A1 ser igual ao A2. Isso não pode. O que acontece muitas vezes, o vestibular vai tentar te enganar. Então, vamos só imaginar que o R1 seja um H e que o A1 também seja um H. H aqui e um H aqui. Aqui embaixo eu vou colocar um CH3, metil. Metil no R2 e vou colocar o metil no A2. Então, HCH3, HCH3. Tem ou não tem isomeria geométrica? Tem, porque tem a dupla ligação nesse carbono vermelho. Esquece que existe o carbono azul. Eu tenho hidrogênio e CH3. H e CH3 são ligantes diferentes. No carbono azul, eu tenho H e CH3. Nesse carbono azul, esquece que existe o carbono vermelho. Quando eu vou fazer essa análise, eu vou analisar carbono de forma isolada, como se não existissem os outros carbonos. Um H e CH3 ligantes diferentes. Só que o que o vestibular vai tentar fazer? Tem um H para cima, um H para cima, um CH3 para baixo, um CH3 para baixo. Não tem isomeria porque os ligantes nos carbonos são iguais. Aí você olha assim, olha, igual mesmo, H com H, CH3 e CH3, não tem isomeria. Falso. Para que aconteça isomeria geométrica no carbono, eu tenho que ter ligantes diferentes, não me importando o que está preso no outro carbono. Pode até ser igual. Pode ser diferente? Pode. Qualquer combinação é possível. A única combinação que não é possível é R1 igual a R2 ou A1 igual a R2. Vou te dar exemplos. Vou apresentar duas cadeias aqui no quadro. Eu quero saber se essas cadeias têm ou não têm isomeria geométrica. Então, vamos começar. Tem a dupla? Tem. Esquece o carbono verde por alguns instantes. Nesse carbono azul, eu tenho CH3 e H. Nesse carbono azul, os meus ligantes são diferentes. Agora, esquece o carbono azul e só olha nesse carbono verde. Eu tenho H e CH3. Opa! H é diferente do CH3, H é diferente do CH3. Tenho a dupla, cada um dos dois carbonos de dupla de forma isolada tem ligantes diferentes. A pergunta é, esse composto tem ou não tem isomeria geométrica? Aí você vai perceber que ele cumpre as duas condições, ele tem a isomeria geométrica. Vou apresentar para vocês um outro composto químico, e nesse outro composto você vai me dizer se tem ou não tem. Primeiro, tem a dupla? Tem.
Carbono azul, esquece o carbono verde, repare que eu tenho um CH3 e tenho um H. São dois ligantes diferentes, cumpriu a função. Agora, olha o carbono verde. Eu tenho um CH3 e tenho um outro CH3. Opa, são ligantes iguais. Se são ligantes iguais, não cumpre a segunda função, não tem isomeria geométrica. Olha só que boa notícia. 70% hoje dos testes dos vestibulares espalhados pelo Brasil cobram esse tipo de informação. Verificar se o composto tem ou não tem isomeria geométrica. Como é que eu vou desenvolver isso? Verificar se tem a dupla e se cada um dos carbonos apresenta ligantes diferentes. Ponto, resolve o material. Quer ver? Deixa eu pegar um exemplo da apostila. Lá nos exercícios complementares, deu uma escaneada no exercício, ele vai falar o seguinte: dos compostos orgânicos a seguir, apresenta ou apresentam isomeria geométrica. Se você quiser acompanhar pela apostila, está lá. É o primeiro exercício dos complementares. Então, vamos começar pelo seguinte processo. Temos a dupla ligação? Temos a dupla. Agora, repare o primeiro carbono. O que eu tenho preso no primeiro carbono? Tem um bromo e tem um bromo. Opa! São ligantes iguais. Se são ligantes iguais, o composto 1 não pode ter isomeria geométrica. Está fora. Então, já podemos eliminar as alternativas que tem o número 1. Agora, dá uma olhadinha no composto 2. Eu tenho a dupla. Aqui eu tenho cloro e tenho H. Opa! Cloro e H são ligantes diferentes. Professor, e o outro lado não me interessa por enquanto. Agora eu vou analisar o outro lado. Deixa eu trocar de cor aqui. Ó. Aí eu tenho um cloro e tenho um H. Opa! Cloro e H são ligantes diferentes. Eu tenho a dupla, cada um dos carbonos tem ligantes diferentes. O composto 2 apresenta isomeria geométrica. Composto 3, vamos pegar o mesmo esquema. Eu tenho a hidroxila e tenho o bromo. Repare que aqui, ó, hidroxila e bromo são ligantes diferentes. Lá no outro carbono, vou pegar o azul de novo, tem o hidrogênio e tem um cloro. Opa, hidrogênio e cloro são ligantes diferentes, portanto, o meu composto 3 tem ou não tem isomeria geométrica? Tem a dupla, tem ligantes diferentes nessa parte em azul, tem ligantes diferentes nessa parte em vermelha, portanto, os compostos 2 e 3 apresentam isomeria geométrica. E a boa notícia, quanto tempo você leva para fazer uma questão dessas? Talvez 2 minutos, 3 minutos no máximo. Você tem uma média de 4 minutos para resolver uma questão dessas. Então é só lembrar que em cadeias abertas eu preciso da dupla e que cada um dos dois carbonos da dupla tem que ter ligantes diferentes. Ponto, resolve o nosso material. Porém, continuamos o nosso sistema. Existe também uma possibilidade de isomeria geométrica em cadeia fechada. Em cadeia fechada. Deixa eu só ver se está certinho aqui. Tá. Então, veja bem. Em cadeia fechada, eu tenho apenas uma única condição. Em pelo menos 2 carbonos do ciclo, eu preciso ter ligantes diferentes. Olhem bem. Numa cadeia fechada, tem uma forma geométrica. Eu tenho que ter pelo menos 2. Professor, se tiver 3, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Repare uma ênfase no plural. Na cadeia aberta, eu precisava da dupla e dos ligantes diferentes. Na cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. Anotaram? Já vou colocar o desenho para o aluno visual entender um pouquinho melhor essa caracterização. Então, em cima disso, a cadeia tenha pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. Professor, eu não entendi. Quer que eu desenhe? Sim, vou desenhar para você. Então, o que acontece? Já notaram? Então, vejam bem. Deixa eu colocar uma tela branca aqui. E aí, você vai ter o seguinte. Eu preciso de pelo menos 2 carbonos. Vou colocar um carbono em cima, que não vai me interessar. Aí, o que eu vou colocar aqui? Vamos colocar um carbono vermelho aqui, que vai ter 2 ligações. Aí, um carbono azul aqui, que vai ter 2 ligações, e mais outra ligação para fechar o ciclo. Então, olhem bem. Na minha cadeia fechada, então um garrancho aí, mas dá para entender bem. Eu tenho uma cadeia fechada com 3 carbonos. Podia ter 4, 5, 6, 20, 30, não importa. A cadeia tenha pelo menos 2. Pode ter 3, 4, 5, 6, isso não me interessa. Professor, mas tem que ser carbonos seguidos também? Não. A cadeia tem que ter no ciclo pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Deixa eu só colocar as cores aqui de novo. Então, aqui eu vou colocar um R1 e aqui eu vou colocar um R2. Pronto, tá ali meu R1 e meu R2.
Lá no carbono vermelho, eu vou colocar um A1 e vou colocar um A2. Ou seja, para que uma cadeia fechada tenha isomeria geométrica, são necessários pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Eu preciso ter um R1 e um R2 diferentes, lá no outro carbono, o A1 diferente do A2. Então, deixa eu até colocar aqui embaixo, que tá, tem espaço aqui, ó. O A1 tem que ser diferente do A2, troca a cor, e o R1 tem que ser diferente do R2. Pronto, se quer um desenho mais completo, está aqui. Olhem bem, olha só. Cronometrem, quanto tempo você leva para entender a teoria de isomeria geométrica? Vamos cronometrar. Em cadeias abertas, dupla ligação, mais ligantes diferentes nos 2 carbonos de dupla. Numa cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Na cadeia fechada não há necessidade da dupla, só dos ligantes diferentes. Por quê? Porque eu vou ter R1 e R2, e A1 e A2. Esses 2 carbonos é como se fosse a dupla ligação, só que no lugar da dupla eu tenho um ciclo. São essas duas condições que vão me interessar. Então, para a cadeia fechada, o nosso desenho está bem bonito aqui, ó, para você compreender a isomeria geométrica em cadeia fechada. Professor, tem exemplo? Sim. Quer ver? Ó? Vou montar uma cadeia para você. É uma cadeia fechada, e nessa cadeia fechada, o que você vai encontrar? Um carbono verde. Nesse carbono verde, você vai encontrar o hidrogênio e o cloro. Hidrogênio e cloro são ligantes diferentes? Sim, são ligantes diferentes. Nesse carbono azul aqui, ó, eu vou colocar um círculo em volta desse hidrogênio, veio círculo, veio, e vou colocar um círculo em volta do cloro. H e cloro são ligantes diferentes? Sim, são ligantes diferentes, portanto, tenho isomeria geométrica. Professor, mas os ligantes são iguais. Não são, não. Professor, mas tem H e cloro, tá, e daí? Mas os carbonos, tá preso no mesmo carbono? Não. Eu coloquei cores. No carbono verde eu tenho H e tenho CH3. Professor, é aquele carbono de cima. Aquele carbono de cima não me interessa. O que me interessa é o A1 e o A2. A1 e A2, ligantes diferentes. No carbono azul, R1 e R2, ligantes diferentes, têm isomeria geométrica. Ponto. Resolve esse material. Agora, tem outros exemplos aqui que vocês vão encontrar na apostila, e aí entra a última parte do nosso material para encerrar. Como é que eu vou chamar os isômeros da isomeria geométrica? Só que agora temos uma atualização, uma modernização desse conceito. Só que eu vou ilustrar. Tipos de isômeros da forma antiga. Você vai ter o isômero cis e o trans. Não é cis ou e trans, não, é cis e trans. O que acontece no cis? Ligantes iguais, na realidade, os ligantes mais leves. Professor, como assim ligantes mais leves? Volta um pouco no tempo e espaço, lá na química B, lá na matéria do Jamal, você vai lembrar em massa atômica e massa molecular. Aquela matéria difícil, não. Massa atômica e massa molecular, os dados vão ser fornecidos na questão, ou você vai ter tabela periódica. Uma das duas. E se tiver hidrogênio, mais simples possível. Então, o que acontece? O hidrogênio tem massa 1, carbono tem massa 12, o oxigênio tem massa 16, aquelas massas que você já está acostumado. Então, o que acontece? Ligantes mais leves no mesmo lado do plano. Isômero trans, ligantes mais leves em lados opostos do plano. Mas também não precisa se preocupar que isso vai mudar já já. Mas só para entender o que é o cis e o trans. A palavra cis significa igual e trans significa opostos. Então, cis está no mesmo lado e trans está em lados opostos, os ligantes mais leves. Professor, que plano que é esse? Já já vou te dar um exemplo. Quer ver? Quer ver se você entendeu a minha matéria. Vou te dar um desafio. Eu quero saber se o but2eno tem ou não tem isomeria geométrica. But, 4 carbonos. 2 em uma dupla ligação no carbono 2, nos demais carbonos simples ligações, vou preencher com os meus hidrogênios. CH3, CH3, um H aqui e um H aqui. Ponto. Cadeia aberta. Quais são as duas condições que são necessárias? Dupla ligação. Dupla ligação está aqui, sai dupla daqui. Olha o carbono vermelho. Só olha o carbono vermelho. Esquece o resto aqui. O que eu tenho preso nesse carbono vermelho? Tenho um CH3 e vou ter um H. CH3 e H são ligantes iguais ou são ligantes diferentes? CH3 e H são ligantes diferentes. Vou vir para cá. Agora esquece esse carbono vermelho e só olha o carbono verde. O que eu tenho preso nesse carbono verde? Dá para ver bem? Dá. Então, veja bem. Vem para cá, assim. Então, tem um H
e tem um CH3. H e CH3 são ligantes diferentes. Portanto, nosso composto but2eno tem isomeria geométrica. Pergunta 2. Quantos isômeros esse composto vai ter? 2. Quais são esses dois? Um cis e um trans. Professora, como é que eu vou saber isso? Antes de vocês se preocuparem, as cadeias vêm montadas, lindas, maravilhosas para vocês. Quer ver? Eu vou só montar aqui o composto para vocês compreenderem. O but tem 2 carbonos, aliás, tem 4 carbonos, tem uma dupla no carbono 2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um H para cima, vou colocar um CH3, um H para cima e um CH3. Lá naquela definição de cis e trans, eu falo num plano, é um plano imaginário que passa pelo meio da dupla ligação. Agora, vejam bem, hidrogênio tem massa 1, aqui embaixo tem massa 15, e quem que é mais leve? Ah, professor, é o hidrogênio, então eu vou colocar um destaque especial nesse hidrogênio, bem destacado ali, ó. Esse carbono tem H e CH3. Quem que é o ligante mais leve? É o H. Onde que os ligantes mais leves estão? No mesmo lado do plano, portanto, eu tenho o isômero cis. Essa é a isomeria cis. Professor, mas como é que eu vou fazer essa montagem? Você não monta nada. O composto vem lindo, desenhado, maravilhoso para você. Qual que é o teu trabalho? Você vai passar um plano pelo meio da dupla, nunca atravessa, é pelo meio. E um cuidado, tem algumas provas que o composto vem na vertical. Tem alguns compostos em que a dupla, os carbonos, mas você passa o plano imaginário pelo meio da dupla. Aí o que você analisa? Hidrogênio tem massa 1, 12 com mais 3 tem massa 15, os dados são fornecidos. O hidrogênio é mais leve, os dois mais leves no mesmo lado do plano, isômero cis. Tá, professor, e um trans? Novamente, o que eu vou montar aqui já vem pronto para você, já vem pronto. Então, o que você vai ter? Tem as duplas ligações e vou colocar aqui os nossos ligantes. Qual que é o seu trabalho? Isso que você vai enfrentar. Passe um plano imaginário pelo meio da dupla ligação. Passou o plano imaginário? Passou. Entre H e CH3, quem que é o ligante mais leve? Ah, professor, é o hidrogênio. Pois bem, o hidrogênio vai ficar num destaque especial. No outro carbono, entre CH3 e hidrogênio, quem que é o ligante mais leve? É o hidrogênio. Onde que os ligantes mais leves estão? Um está para cima e outro para baixo do plano, e lá dos opostos do plano é o isômero trans. Ponto. Acabou a tua matéria. Professor, então cis está no mesmo lado, trans em lados opostos? Sim. É essa caracterização que você vai ter na isomeria cis e trans. Porém, até aproveitar aqui, ó, uma curiosidade, você já deve ter ouvido falar em ômega 3, ômega 6, ômega 9. Esses ômegas que você encontra por aí indica a posição da dupla ligação. Então, olha só. Esse primeiro ômega, os dois hidrogênios estão no mesmo lado do plano. Você vai passar um plano imaginário aqui. Como os dois hidrogênios estão no mesmo lado do plano, isso aqui é o ômega cis. E aqui um hidrogênio está para cima, outro hidrogênio está para baixo, é o ômega trans. E quando eu arrebento essa dupla ligação de um ômega trans, eu vou produzir a chamada gordura trans. É daí que vem a expressão gordura trans. Mas esse processo de óleo virando gordura, esse processo de hidrogenação, você vai estudar com calma nas próximas apostilas. Com calma a gente vai ver. Mas só para você entender o que é uma gordura trans. Uma gordura trans, ela é derivada de um óleo trans. O que é um óleo trans? Quando os nossos hidrogênios estão em lados opostos do plano. Ponto final. Porém, novidades. Novidades. Por um pouquinho, já não interessa, aqui tem o nosso cis e trans. Aqui, ó. A nova configuração, o novo sistema de isomeria cis-trans não é mais cis-trans, é chamada de isomeria Z. Como assim Z? Z de Z? Não. Z é o antigo cis e E é o antigo trans. Professor, por que mudou? Pelo simples fato. Geralmente a gente trabalha com cadeias pequenas, 4, 5, 6 carbonos. Agora imagina uma cadeia que tenha 30, 40 carbonos. Aí você vai ter os dois ligantes, só que aqueles dois ligantes são diferentes, mas eles têm a mesma massa. E como é que eu vou saber qual dos dois ligantes diferentes é a mais leve se as massas são iguais? Então, para esse tipo de problema, agora não tem mais problema nenhum. Novo sistema recomendado pela IUPAC. E eu acredito que esse próximo vestibular já venha cobrar essa isomeria Z. O Z é o antigo cis e o E é o antigo trans. Então, isomeria cis-trans virou Z. Z para cis e E para trans. O que é o Z? Então, essas palavras Z e E vêm derivados do alemão, só que o que é o isômero Z? Para que me interessa. Grupos de maior prioridade no mesmo lado do plano. Ou seja, é o cis.
E o isômero E, grupos de maior prioridade em lados opostos do plano. Se está no mesmo lado é o cis, em lados opostos é o trans. Só que agora isso não existe mais. Hoje é isomeria Z. Z está no mesmo lado, E está em lados opostos do plano. Só que agora, qual que é a nossa prioridade? Hoje, a prioridade se baseia no maior número atômico. Professor, eu vou ter que decorar? Não, esses números atômicos vão ser fornecidos para você. Vai ser fornecido para você os números atômicos. Então, agora, o que me interessa? Você vai encontrar dupla ligação, aí você olha o primeiro átomo que está preso no R1, no R2, o primeiro átomo que está preso ao A1 e o primeiro átomo que está preso ao A2. Aquele que tiver o maior número atômico é o teu grupo de maior prioridade. Então, essa tela aqui, ela é essencial. Essencial. E, novamente, eu vou repetir, o arquivo já está disponível lá na sua página do Amares, já está no teu caderno do Amares. Então, está lá a resolução dos testes, está esses slides para você estudar depois. Então, o Z está no mesmo lado e em lados opostos. Só que agora, qual é a prioridade? O maior número atômico. Vou te dar um exemplo. Hidrogênio 1, carbono 6, oxigênio 8. Esses são os meus números atômicos. Eu vou te dar um composto, mas, novamente, recapitulando, esse composto vem montado para você. Vem montado. Qual que é o teu trabalho? Passar um plano imaginário pelo meio da dupla ligação. Passa esse plano imaginário, aí você começa a analisar. Vem plano, vem. Hidrogênio 1, carbono 6. Qual que tem maior número atômico? Ah, professor, é o carbono. Então, o carbono leva um destaque. Então, o CH3 vai ficar destacado. Nesse carbono, ele está preso ao oxigênio, número atômico 8, e o carbono 6. Qual que tem maior prioridade? O oxigênio. Portanto, esse isômero que eu acabo de montar para vocês é um isômero E. Opa, deixa eu voltar um pouquinho, acho que deu alguma pane aqui, vamos lá. Então, de qualquer maneira, eu vou voltar, que fica até um pouco mais fácil. Acho que vem. Opa, volta um pouquinho, a pane aqui. Então, olha só, vai ter a dupla. Aí, cada uma dessas duplas tem os dois ligantes. Ó. Tem a ligação, o R1 e o R2, o A1 e o A2. Tá lá. Professor, mas eu vou ter que montar isso? Não, você não vai ter que montar nada. Então, olha só, esqueça, agora não existe mais massa. A massa acabou. Agora, o que você tem é o número atômico. Então, aquela parte do cis e trans não existe mais. Hidrogênio, número atômico 1, carbono, número atômico 6. Aquele que tem maior número atômico é o 6, portanto, ele vai ser o meu destaque. Oxigênio 8, carbono 6. 8 e 6, qual que tem maior prioridade é o oxigênio 8. Logo, eles estão em lados opostos do plano, é o isômero E. Alguém perguntou assim, professor, mas o outro tem maior massa. Não existe mais critério de massa na nova configuração da isomeria geométrica. Não existe mais massa. O que você vai adotar a partir de agora é o maior número atômico. E mesmo que você fosse usar massa, presta bem atenção. 12 com mais 3 dá 15. Só o oxigênio sozinho dá 16. Só o oxigênio sozinho dá 16. Mesmo que você pensasse em massa, a hidroxila tem uma massa maior do que o CH3. Então, cuidado. Esqueça a massa a partir de agora. Esqueça o que você aprendeu no segundo ano. Hoje, a prioridade essencial da IUPAC se baseia no número atômico. Professor, tem como dar mais um exemplo? Sim, olha só. Vou te dar outro exemplo. Novamente, eu vou recapitular. Não precisa se preocupar em fazer a montagem do composto. Esse composto vem desenhado para você como vai ser desenhado aqui. Ponto, está desenhado. O teu trabalho. Passa um plano imaginário pelo meio da dupla ligação. Passou? Está presa hidrogênio número atômico 1, carbono número atômico 6. Qual que tem maior prioridade entre 1 e 6? O maior número atômico, carbono, CH3. Carbono 6, oxigênio 8. Qual que tem maior prioridade, o maior número atômico? O oxigênio. Os dois estão no mesmo lado do plano. Que isômero que é esse? O isômero Z. Era o antigo isômero cis. Então, faça uma errata mental. Onde você lê cis, você lê agora Z. Onde era trans, se lê E. Ponto. Resolve o material. Um último exemplo, só para ver se vocês compreenderem bem. Oxigênio 8, carbono 6, cloro 17, bromo 35. Os números atômicos vão ser fornecidos. Vou montar o composto, vou colocar todos os ligantes diferentes agora, só para ter uma ideia. Passa o plano imaginário pela dupla, esse é o teu trabalho. Só para passar o plano imaginário. Oxigênio 8, cloro 17. 8, 17. Qual que tem o maior número atômico? É o cloro. O cloro vai ficar em destaque.
Nesse carbono, carbono 6, bromo 35. Entre 6 e 35, qual que tem o maior número atômico? O bromo. Que isômero que é esse? É um isômero Z. Por quê? Porque os ligantes estão no mesmo lado do plano. Ponto final. É fácil, muito fácil a nossa matéria. E aí, colocar outro exemplo, só para vocês fixarem bem essa nova configuração Z e E. Professor, mas não vou montar nada. O composto vem lindo, maravilhoso, desenhado para você. O teu trabalho, cronometre o teu trabalho, presta bem atenção. Vou passar um plano imaginário pelo meio da dupla ligação. 3 segundos para passar esse plano imaginário. Passou o plano, veio. Oxigênio, número atômico 8, cloro, número atômico 17. Entre 8 e 17, qual que é a maior numeração do número atômico? O cloro. O cloro fica em destaque. Bromo 35, carbono 6. Qual que tem maior prioridade, o maior número atômico? É o átomo de bromo. Portanto, o bromo vai ficar em destaque. Um está para cima, outro está para baixo. Como eles estão em lados opostos, é o novo isômero E. Então, é o antigo trans e agora vem o isômero E. E aí, para encerrarmos o nosso expediente, tem uma frase que eu gostaria que também você anotasse. Bem rapidinho, anota lá. Todos os isômeros geométricos, professor, abaixa foi, tá a pergunta. Todos os isômeros geométricos têm propriedades físicas diferentes. Repare, o isômero cis e trans, Z e E, eles têm as mesmas propriedades químicas, reagem da mesma forma, mas eles apresentam propriedades físicas diferentes. Pontos de fusão, pontos de ebulição, densidades diferentes. Te dou um exemplo. Dibrometeno, é a mesma coisa, só que um na posição cis e um na posição trans. O cis tem um ponto de ebulição de 112 e o outro tem um ponto de ebulição de 108. Para aqueles alunos que vão para uma segunda fase e quiserem anotar, só para a segunda fase normalmente. Por que os isômeros cis, na sua grande maioria, têm pontos de ebulição, fusão maiores do que o trans? Porque o isômero cis, ele é mais polar do que o isômero trans. Lá na matéria do Jamal, o isômero cis, ele é mais polar do que o isômero trans. Se ele é mais polar, tem os polos que vão prender as moléculas umas mais próximas das outras, é mais difícil de arrancá-la do estado líquido para o estado de vapor. Então, cis e trans têm pontos de ebulição diferentes, só que o cis tem um ponto de ebulição maior, porque o cis é mais polar do que o isômero trans. Ponto. Fecho a matéria de isomeria geométrica, mas antes de vocês irem para a próxima aula, um resuminho, que tem os exercícios da apostila. Opa, volto para cá. Um resumo. Então, vejam bem, novamente eu consigo resumir toda a isomeria geométrica numa única tela. Uma única tela. Se quiser anotar, anota lá. Na cadeia aberta, o que é necessário para uma cadeia aberta ter isomeria geométrica? Dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada carbono de dupla. Só que, além da cadeia aberta, eu preciso da cadeia fechada. Qual é a única condição da cadeia fechada? Que essa cadeia fechada tenha pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Como é que eu vou chamar os isômeros da isomeria geométrica? Cis ou Z, mesmo lado do plano, e trans ou E, lados opostos do plano. Agora, esqueça a matéria envolvendo massa. Hoje, o que você vai usar como prioridade? O maior número atômico. Então, lembre bem, essa tela resume todas as informações possíveis e imagináveis que você precisa ter para isomeria geométrica, todas. Deu uma travada aí, voltou. Então, olha só, isomeria geométrica, cadeia aberta dupla, mais ligantes diferentes, de novo, travou, volta, você, volta, e na cadeia fechada, 2 carbonos, travou, voltou. Então, cadeia aberta dupla com ligantes diferentes, cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Cis ou Z está no mesmo lado, trans ou E está em lados opostos do plano. Pronto, resolvido o processo. Está travando agora. Volta. Mas de qualquer maneira. Então, você vai ter o seguinte. Estou voltando. Voltou. Então, olha só para encerrar aqui, ó. Travou. Então, agora já foi. Então, a isomeria geométrica, o que você precisa lembrar, está nessa tela. Então, se vocês quiserem, depois está lá o arquivo já disponível. Anotem aqueles papeizinhos para grudar na apostila, que isso aqui é muito mais importante do que você imagina.
Pronto, encerro por aqui, vocês vão para a aula de Sociologia e Filosofia agora. Então, de qualquer maneira, o que eu preciso que vocês lembrem são duas telas só. Aquela tela de isomeria plana e essa tela de isomeria geométrica. Novamente, recapitulando. Os testes estão todos resolvidos no seu caderno, esse arquivo está disponível, o vídeo também está disponível. Então, tenha uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, um abraço nos familiares, se cuidem. Em breve estaremos todos reunidos em sala. Se tudo der certo, em breve estaremos com essas aulas aqui. Então, um abraço e até a quinta da semana que vem. Tchau!